Então, passamos para esse exemplo. Um arranjo de 5 elementos tomados de 3 a 3, mais um arranjo de 3 elementos tomados de 2 a 2, um arranjo de 3 elementos tomados de 2 a 2, mais um arranjo de 4 elementos tomados de 2 a 2. Correto? Então, vamos lá. Se o primeiro arranjo é de 5 elementos tomados de 3 a 3, então vamos multiplicar os 5, 3 posições. 5 vezes 4 vezes 3. Mais o próximo arranjo, que é de 3 elementos tomados 2 a 2, então multiplico 2 posições. 3 vezes 2. No denominador eu tenho um arranjo de 3 elementos tomados de 2 a 2, 3 vezes 2. Mais um arranjo de 4 elementos tomados de 2 a 2. Então, vou multiplicar 2 posições. 4 vezes 3. Então, eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 dá 60. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. Então, 60 mais 6 no numerador, 66. 6 mais 12 no denominador, 18. Se eu simplifico essa fração, eu tenho 11 terços. Então, passamos agora às combinações simples. Veja esse exemplo. A mãe de João tem 5 frutas. Uma laranja, uma maçã, uma banana, uma pera e um caqui. E pretende fazer um lanche com 3 frutas para o João levar para a escola. De quantas maneiras diferentes ela pode formar um lanche contendo 3 frutas? Veja bem, ela tem 5 opções de frutas para fazer um lanche com 3 frutas diferentes. Nesse caso, só nos interessa um grupo de 3 frutas, que vai se tornar apenas ou um único lanche. Certo? Então vamos lá. Como são subconjuntos de um conjunto, a ordem dos elementos não importa. Só consideramos subconjuntos distintos os que diferem pela natureza de seus elementos. Ou seja, o que isso significa? Tá? A ordem das frutas no lanche não nos interessa. Veja, um subconjunto que contém uma banana, uma maçã e uma pera, e um outro subconjunto que tenha a pera, a maçã e uma banana, se torna o mesmo lanche, porque a ordem das frutas dentro do lanche não vai fazer com que ele vire um outro lanche. Ele apenas é o mesmo lanche, contendo 3 frutas diferentes. Então, pois trata-se de um mesmo lanche. Neste caso, temos que eliminar as repetições. E como a gente faz para eliminar essas repetições? Aí nós podemos utilizar essa relação aqui das combinações simples. Ou seja, eu tenho uma combinação de 5 elementos tomados de 3 a 3. Então, eu tenho no numerador o fatorial n sobre p, que é o número de frutas que vai ter dentro do lanche, vezes n, que é o número de fruta que eu tenho, que eu disponho para fazer esse lanche, menos o p, que é o número de fruta que tem dentro do lanche. Como que vai ficar isso? Então, n é igual a 5 fatorial, porque eu tenho 5 frutas para montar o lanche. P é o número de fruta que vai conter o lanche, 3, certo? N novamente é o número de fruta que eu disponho para fazer esse lanche. E o P novamente é o número de fruta que contém no lanche, certo? Então eu desenvolvo o 5 fatorial até no 3, porque no denominador eu tenho um 3 fatorial aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que pode eliminar com esse 3 fatorial do denominador. Aqui eu tenho 5 menos 3, que vai dar 2 fatorial. Então, quando eu eliminar 3 fatorial com 3 fatorial, me sobra 5 vezes 4, que é 20. E 2 fatorial, se eu desenvolver ele, vocês vão perceber que é 2 mesmo. Então, 20 sobre 2, que dá 10 lanches. Ou seja, a mãe do João tem 10 possibilidades diferentes para montar esse lanche. Certo? Uma das aplicações da matemática, olha esse exemplo aqui. Ó. No numerador eu tenho um arranjo de 5 elementos tomado 3 a 3, mais um arranjo de 3 elementos tomados de 2 a 2. No denominador, um arranjo de 3 elementos tomados de 2 a 2 e um de 4 elementos tomados de 2 a 2.
correto? Então, se eu tenho um arranjo simples de 5 elementos somado de 3 a 3, eu vou multiplicar os 5 até a terceira opção. 5 vezes 4 vezes 3, certo? Mais um arranjo simples de 3 elementos somado de 2 a 2. Se é um arranjo simples de 3 elementos somados de 2 a 2, eu vou multiplicar o 3, o número de elementos que eu tenho, até a segunda opção, 3 vezes 2. Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo, 3 vezes 2, e com esse arranjo de 4 elementos somados de 2 a 2. Então, eu vou multiplicar duas posições, 4 vezes 3. 5 vezes 4 vezes 3, 60. Mais 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2 no denominador, 6 também. 4 vezes 3 no denominador, 12. 60 mais 6, 66. 6 mais 12, 18. Se eu simplificar essa fração, eu vou ter 11 terços. Desculpa. Podemos passar agora para as combinações simples. Veja o exemplo. A mãe de João tem 5 frutas. Uma laranja, uma maçã, uma banana, uma pera e um caqui. E pretende fazer um lanche com 3 frutas para o João levar para a escola. De quantas maneiras diferentes ela pode formar um lanche contendo 3 frutas? Então vamos lá. Ela tem 5 opções de frutas para fazer um lanche com 3 frutas diferentes. Nesse caso, só nos interessa um grupo de 3 frutas, que vai se tornar um único lanche. Certo? E o que isso significa? Então vamos lá. Como são subconjuntos de um conjunto, a ordem dos elementos não importa. Só consideramos subconjuntos distintos, os que diferem pela natureza de seus elementos. E o que isso significa? Vamos lá. Então, a ordem das frutas no lanche não nos interessa. Eu tenho um subconjunto com uma banana, uma maçã e uma pera, que é uma das possibilidades de lanche. Um outro subconjunto que tem a pera, a maçã e a banana, que é uma possibilidade de lanche. Se eu olhar bem, esses dois subconjuntos é o mesmo, ou seja, se torna o mesmo lanche. Então, neste caso, temos que eliminar as repetições. E como que eu vou fazer isso? Então, podemos usar essa relação, certo? Uma combinação simples de 5 elementos tomados de 3 a 3, onde N é o número de elementos que tem, no nosso caso, um número de fruta à disposição da mãe de João. O P é o número de elementos, ou seja, o número de frutas que a mãe do João vai colocar no lanche. N, novamente, o número de fruta à disposição dela, e o P é o número de frutas que vai conter esse lanche. Então vamos lá. 5n fatorial. Se n é o número de fruta, ela tem 5 frutas, então 5 fatorial. P fatorial. P é o número de fruta que contém o lanche, então 3 fatorial. N, novamente, o número de frutas que ela tem à sua disposição, ela tem 5 frutas à sua disposição, então 5. O P é o número de fruta que tem dentro do lanche, que são 3, certo? Eu desenvolver o 5 fatorial, eu tenho 5 vezes 4 vezes 3. Eu desenvolvi até o 3 fatorial, porque no meu denominador eu vou ter um 3 fatorial aqui, ó, então eu posso eliminar 3 com 3. E 5 menos 3 é igual a 2. Então vamos lá. Se eu eliminei 3 com 3, então me sobrou 5 vezes 4, que é 20. E no denominador sobrou 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que equivale a 2 mesmo. Então 20 dividido por 2 é 10, ou seja, ela tem 10 possibilidades de lanche. Correto? Então, para combinações simples, nós podemos nos utilizar dessa combinação aqui. Certo? Um dos desafios da matemática é demonstrar para os alunos a aplicação de tudo isso que ele está estudando. Então, veja aqui o exemplo das placas dos carros. Ou seja, a placa dos carros é formada com 3 letras e 4 números. Certo? Então, como que a gente pode saber quantas possibilidades de licenciamento é possível com essa formação aqui? Então vamos lá. Para as posições das letras temos 26 opções. E para a posição dos números temos 10 opções. Ou seja, 26 opções. Por quê? O nosso alfabeto
tem 26 opções de letras, ou seja, tem 26 letras, incluindo o K, o Y e o W. E 10 números, pois o nosso sistema de numeração decimal tem 10 números. São eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, pensando nisso, nós temos: para a primeira posição das letras, eu tenho 26 opções. Para a segunda opção das letras, eu também tenho 26 opções. Por quê? Nas placas dos carros, as letras podem se repetir, certo? Então, eu tenho 26 opções para a primeira posição, 26 opções para a segunda posição e 26 opções para a terceira posição, correto? E para os números, a mesma coisa. 10 opções para a primeira posição, 10 opções para a segunda opção, 10 opções para a terceira posição e 10 opções para a quarta posição. Fazendo essa multiplicação, 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, eu chego ao número 175.760.000. Eu não sei quantos carros tem no Brasil hoje, mas acredito que está muito longe disso, de 175.760.000 possibilidade de emplacamento, né? Ou ainda a gente tem as possibilidades de combinações para os números de telefone. Na apostila de vocês tem lá que a Anatel agora em São Paulo teve que aumentar mais um dígito. Por quê? Porque estava chegando ao final das possibilidades de combinar números para formar números de telefone, certo? Só vocês olharem na apostila de vocês que lá tem o exemplo. As combinações de uma loteria também é uma das aplicações de tudo isso que a gente tem estudado nessa unidade, correto? Então essa foi uma videoaula para ajudar vocês na resolução dos seus exercícios. E nós estamos no ambiente online aguardando vocês. Se precisarem, é só nos procurar. Muito obrigado.